Vamos lá então, pessoal. Terceiro episódio, regras do hiato. Julgue as sentenças a seguir. Vou começar já a aula cobrando o conhecimento de vocês referente à resolução de algumas questões, certo? As palavras aí e ataúde são acentuadas em virtude da mesma regra? O que vocês acham? A palavra baú não é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra absenteísmo? E aí? O que vocês acham? Certo ou errado? Daqui a pouco já vamos debatê-las, beleza? Certo? Vamos lá então. Então, vamos agora estudar segunda particularidade, a regra do hiato, certo? É muito cobrada, tá, pessoal? É a segunda mais cobrada depois das paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Segunda particularidade, então, regra do hiato. Uma dúvida. Paroxítonas terminadas em A, E O não são acentuadas, certo? Por exemplo, mala, por exemplo, rede, por exemplo, gato, certo? Por que saída, uísque e gaúcho têm acento? Não se perguntaram isso? Nunca tiveram essa dúvida, né? Então, como eu disse a vocês, em vez de passar a regra pura e simples, né? Satisfazendo aquele aluno mais imediato, mais pragmático, eu, além de satisfazê-lo, eu satisfaço também, tento satisfazer, né, na medida do possível, aquele aluno que é curioso. Por que existe essa regra? Por que criaram essa regra? Certo? Porque estudando a regra geral, tu vais perceber que paroxítona terminada em A não é acentuada. Mas por que saída, por exemplo, é uma paroxítona que termina em A e tem acento? É muito simples eu dizer, porque é a regra do hiato. Tá, mas por quê? Por que se criou essa regra? Vamos ver agora, beleza? Observe as seguintes palavras: paiva, caixa e caule, ok? A tendência é o ditongo, ok? Então a tendência é o ditongo. Quando enxergarmos numa palavra duas vogais juntas, né, na palavra, né, íntegra, a palavra integralmente, a tendência é tratarmos como ditongo, certo? Se assim, esse é o padrão. Bom, se não houvesse o acento grave, como é que nós leríamos essas palavras aqui? A exemplo das de cima, nós leríamos saída, caída e salde. Entenderam? Imaginem um estrangeiro que venha para o Brasil nessa época em que não havia os acentos gráficos. E aí ele se depara com a seguinte situação: ele lê a palavra paiva, ele lê a palavra caixa, aí ele lê a palavra saída, ele vai pronunciar saída se não houvesse o acento. Entenderam? Ele vai pronunciar a palavra caída. Aí, olha só o trabalho que dará para o nativo, né? Para o falante. Não é a saída, não é a saída, é a saída. Ele, paiva, ok, mas saída é saída. Aí ele lê a palavra caixa, ele lê caixa. Aí o falante vai dizer, não é caixa, é caixa. Aí ele lê a palavra caule, ele pode ler caule, entenderam? Ou ele pode ler salde, entenderam, pessoal? Então notem o quê? Essas palavras são paroxítonas terminadas em A, E e O, ok? Ah, e elas não deveriam ter acento pela regra geral. Entretanto, esse acento se faz necessário justamente para evitar uma pronúncia diferente. Entenderam? Por isso que se criou o acento. Os gramáticos resolveram colocar o acento para advertir ao falante, ao leitor, que a pronúncia é um hiato e não um ditongo. Entenderam? E aí, o que aconteceu? Eles gostaram do resultado, pô, resolveu o problema. Agora as pessoas não, agora todas as pessoas estão pronunciando de maneira uniforme quando é ditongo e quando é hiato, certo? E aí criaram então essa regra, a regra do hiato. Qual é a regra do hiato? A regra do hiato é a seguinte, ó: acentua-se o hiato com as letras I e U, seguido ou não de S, certo? Por exemplo, gaúcho, gaúchos, saída, saídas, saúde, faísca e assim por diante, ok? Então, o hiato com a letra I e U sozinho, prestem bem atenção nisso, tá? Sozinhos ou no máximo seguidos de S. Por exemplo, gaúcho, o U está sozinho, mas em balaústre, o U está acompanhado do S. Tem acento igual pela mesma regra, certo? Em saída, o I está sozinho, mas em faísca, o I está acompanhado do S. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte: o hiato com as letras I e U, sozinho ou no máximo seguido de S, vai ser acentuado. Entenderam, pessoal? Essa é a regra do hiato e é a segunda que mais cai em concurso, tá? E agora uma pergunta: por que a palavra veículo é acentuada? Por quê? Pela regra da proparoxítona ou pela regra do hiato? O que vocês acham? A resposta é proparoxítona, tá, pessoal? Não é a regra do hiato,
Mas por que, Denis? Veículo. Tem um hiato. Beleza. Olha só. Primeira consideração. A regra do hiato prevalece mesmo que as palavras... Agora vamos sair um pouquinho da palavra veículo, tá? A regra do hiato prevalece mesmo que as palavras tenham diferente classificação quanto à posição da sílaba tônica, tá? Ou seja, tanto faz se ela é oxítona ou paroxítona, ok? A regra de acentuação é a mesma. Então, primeira consideração sobre o hiato. A palavra baú é uma oxítona e a palavra faísca é uma paroxítona. A tendência do aluno é dizer que elas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Sim, elas são acentuadas pelo mesmo motivo. Beleza? Tranquilos? Então, o hiato prevalece independentemente da posição da sílaba tônica até a paroxítona. Na palavra veículo, caiu na seara das proparoxítonas, como todas são acentuadas. Não, para mim, Denis, como na língua portuguesa há muitas palavras, evidentemente que por este número avantajado de palavras que há no idioma, vai haver ali alguma semelhança, alguma coincidência entre duas palavras, certo? Por exemplo, existem milhares de pessoas no planeta. É óbvio que devido à configuração facial, né, aos poucos recursos de configuração facial que nós temos, né, tu vais encontrar alguém um dia parecido contigo. Ou, por exemplo, eu já tive uma aluna minha que disse, pô, professor, o senhor é mal educado. Eu, por quê? Eu estava lá em Porto Alegre, esse fim de semana, e aí eu vi o senhor numa parada de ônibus, e aí cumprimentei o senhor nem me respondeu nada. Eu disse, guria, eu não fui a Porto Alegre. E ela ficou surpresa. Pô, mas era a tua cara. Eu disse, não, deveria ser o Reinaldo Giannichini, talvez. Né? Mas não era eu, não. Então, olha só. Então, pelo número de palavras que há no idioma, aconteceram algumas coincidências, certo? Então, na palavra veículo, o que que aconteceu? Para mim, Denis, são duas regras atuando. É a regra do hiato, porque é óbvio que tem o hiato, e a regra da proparoxítona, certo? Entretanto, para a gramática, é a proparoxítona que prevalece, tá, pessoal? Ok? É a regra da proparoxítona que prevalece, certo? E por quê? Porque eu não sei. Aí eu já não sei te dizer o porquê, tá? Como todas as proparoxítonas são acentuadas e ela é uma proparoxítona, prevaleceu justamente para não ficarem duas regras, né? Eu não vejo por que ter esse problema aí com duas regras, mas a gramática determinou que não. Prevalece a proparoxítona, tá? Então, a primeira particularidade do hiato. O hiato, ele prevalece mesmo que as palavras tenham classificação diferente quanto à posição da sílaba tônica. Então, tanto faz se ela é oxítona ou paroxítona. Se houver acento no i ou no u em posição de hiato, é essa a regra aqui, tá? Então, os alunos tendem a errar porque eles aprendem que a regra de acentuação gráfica é determinada pela posição da sílaba tônica. Ele vê a palavra baú, é uma oxítona, né? E alguns pensam até que é um monossílabo, né? Aí ele vê a palavra faísca, faísca é uma paroxítona, não tem nada a ver, não é a mesma regra. E é, tá, pessoal? Tranquilos? Segunda regra, a regra do hiato só atua sobre as oxítonas e as paroxítonas. No caso de uma proparoxítona, que está acima, o hiato não atua. Por exemplo, veículo, seríssimo, certo? Em seríssimo, né? Nós também temos ali, né, alguém muito sério, muito seríssimo. E não é seríssimo deles, né? Dobra-se o i, tá? Então o i tem acento ali em posição de hiato, tá? Geralmente, quando dobra o i, não tem acento, tá? Xiita, uiu, xiita, juúna, mas aqui porque é uma proparoxítona. Então, a regra da proparoxítona prevalece, tá? Repetindo, a regra do hiato só vai até a paroxítona, ok? Na proparoxítona, não. Terceira particularidade, o hiato, quando for sucedido de NH, não é acentuado. Rainha, tainha, bainha, campainha, moinho. Mas por que, Denis? Vejam só que interessante. Confirma aquela minha teoria. Pessoal, essas historinhas que eu conto para vocês, elas são da minha cabeça, tá? Que antigamente os gramáticos criaram a regra do hiato para facilitar a pronúncia, né? Por exemplo, paiva e saida, né? As pessoas leriam assim. Isso aí eu tirei da minha cabeça, eu inventei, porque a gramática não explica isso. A gramática não explica o porquê das coisas, é uma pena, né? E aí o que eu faço? De acordo com o meu parco conhecimento linguístico, né? Eu tento achar uma justificativa, desde que plausível, coerente, lógica e sensata, certo? Para mim faz muito sentido. Então essas regrinhas saem da minha cabeça, tá? Só que essa regra aqui, ó, ela confirma aquela minha suspeita de que criou-se a regra do hiato para a pronúncia adequada das palavras, adequada e uniforme. Porque olha bem, se não tiver acento em saída, eu poderei ler saída, a exemplo de paiva. Entenderam? Agora aqui, se eu não colocar acento em rainha, ninguém vai ler rainha, tainha, bainha. Por quê? Porque esse som é completamente anômalo em língua portuguesa. Não existe esse som em língua portuguesa, né? Não existe, eu não desconheço pelo menos um hiato assim seguido de NH. E olha como fica estranho esse som para nós. Tainha, bainha,
campanha, monho. Entenderam, pessoal? Então, essa terceira regra aqui justifica aquela minha suspeita, né? De que a regra do hiato foi criada para uma uniformização da pronúncia, tá? Outra particularidade: o I e o U em posição de hiato só serão acentuados se estiverem sozinhos ou no máximo seguidos de S, tá? Por exemplo, caído e caíste, regra do hiato. Caindo, o I está formando hiato com A, mas ele está acompanhado do N, então não tem acento. Cair, o I está formando hiato com A, mas está acompanhado da letra R, então não é acentuado, tá? Repetindo, o hiato com as letras I e U só ocorre quando essas letras estiverem sozinhas na sílaba ou no máximo acompanhados pela letra S, tá? Então, Luiz com S tem acento gráfico. Luiz com Z não tem acento gráfico, tá? A rigor até seria um erro, né? Porque a gramática determina que nome próprio em português é com S. Tá? Claro que aí tem exceção. Luzia, né? Por exemplo, Zé Antônio, né? Aí tem uma exceção. Mas, por norma geral, nome próprio em língua portuguesa é com S. Marisa, Souza, deveria ser tudo com S, tá? A regra geral é essa, tá? Determinada pela gramática. Então, Luiz com S tem acento gráfico, mas Luiz com Z não tem. Por quê? Porque o I está acompanhado do Z. O I só terá acento em posição de hiato acompanhado do S ou sozinho. Beleza? Tranquilos? Agora, vamos analisar aquelas sentenças. As palavras aí e ataúde são acentuadas em virtude da mesma regra? Resposta, certo. Pessoal, tome muito cuidado, tá? Com a palavra aí. Por quê? Porque o aluno olha para essa palavra e pensa que é um monossílabo. Pessoal, vamos raciocinar um pouco, tá? É importante que tu tenhas copiado a tabela de acentuação gráfica no teu caderno, tá, pessoal? Não fica assistindo essa videoaula como se fosse uma série da Netflix. Aquela vinheta inicial é uma ironia, tá? Então, olha só. O aluno olha a palavra, para mim é um monossílabo. Mas, olha só, raciocina um pouco. Qual é a regra dos monossílabos tônicos? Só são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Por exemplo, pá, pé e pó. Não tem regra por monossílabo terminado em I, por exemplo. E não pode ser um acento diferencial da interjeição ai? É uma boa pergunta, mas não, certo? A regra que determina o acento gráfico aqui é a regra do hiato. A-I. Eu divido essa palavra, ela é uma dissílaba, ok? Duas sílabas, e o I está em posição de hiato com a letra A. E ataúde é a mesma coisa. Vejam só a diferença de extensão dessas palavras. É óbvio que essa palavra aí já caiu várias vezes em concurso, então te liga, fica atento, tá? E a próxima, a palavra baú não é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra absenteísmo? Errado, né? É acentuada sim pelo mesmo motivo, ok? Agora eu vou dar uma dica para vocês em relação à regra do hiato. Pensem bem sobre essa dica, tentem compreendê-la, certo? Porque compreendendo-a, tu libera espaço no teu HD. Não precisa ficar decorando, tá? Tenta compreender isso aqui, escreve bem e acompanhe a explicação. Em concurso público, majoritariamente, quando o I ou o U tem acento, é a regra do hiato. Em concurso público é assim, tá? Denis, mas nem todas as palavras da língua portuguesa com I e U acentuadas são hiato, concordo contigo. Mas em concurso público, assim, ó, majoritariamente. Então, se tu tiveres de chutar, se der aquele branco que a sua família não merece, né? A palavra tem acento gráfico nas letras I e U. É a regra do hiato, tá? Então, se tiver de chutar, é isso aí. Assim, ó, 95% dos casos é a regra do hiato, tá? Segunda, para confirmar, para confirmar isso aí, tá? Eu estou diante de uma palavra, e para confirmar se é realmente. Eu estou diante de uma palavra na qual as letras I ou U são acentuadas, tá? Aí o Denis disse que majoritariamente é a regra de hiato, 95%. Eu vou confirmar, eu vou chutar aqui, é a regra de hiato. Mas para confirmar se realmente é a regra de hiato, dê uma olhada na primeira letra que vem imediatamente antes do I ou do U, certo? Se for uma vogal, aí é a regra do hiato. Se não for, não é a regra do hiato. E, Denis, eu não entendi essa regra. Vamos aplicar aqui nessas palavras. Por exemplo, aí. Eu tenho acento no i? Tenho. Então é a regra do hiato. Trata como regra do hiato. Agora eu vou confirmar. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Tenho. Tem a letra A. Então é a regra do hiato. Tá? Saída. Tem acento no i? Tem. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Tenho. Então é a regra do hiato. Saúde. Tenho acento no u? Tenho. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Tenho. Então é regra de hiato. Balaústre. Eu tenho acento no U? Tenho. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Tenho. Então é regra de hiato. Whisky. Tem acento no I? Tem. Imediatamente antes dele, tem uma vogal? Tem. Então é regra de hiato. Piauí. Tem acento no I? Tem. Imediatamente antes dele, tem uma vogal? Tem. Tem a letra U. Então é regra de hiato.
Mas, vejam essas aqui, ó. Tem um acento no i? Tem. Antes dele tem uma vogal? Na palavra índio, não tem nada. Na palavra íntimo, antes dele não tem nada. Então não é a regra do hiato. Na palavra único, tome cuidado, tá? Uma aluna estava estudando para a Polícia Civil, muito dedicada, né, muito inteligente. Ela caiu nessa cilada, tá? Ela viu a palavra único. Por que que a palavra único é acentuada? E ela olhou, regra do hiato, que o U está sozinho. Pessoal, na aula de morfologia, né, que nós estudamos, eu mostro, eu justifico para vocês que hiato não é a letra, a letra sozinha na sílaba. Isso não é hiato. Hiato é a separação de duas vogais. É aquele espaço ali, ó. Vamos pegar ali a palavra aí. Pega o A e divide. Pega o A, coloca um tracinho, depois o I. Aquele tracinho ali, aquele vazio ali, que deveria, que na pronúncia, é claro, não tem aquele tracinho é um recurso da escrita, né? Aquele espaço ali entre as vogais é que é o hiato, não é a letra I sozinha na sílaba. Pega a palavra saída, sa, ida, o I está sozinho na sílaba. Ah, isso aqui é um hiato. Não. O hiato não é a vogal sozinha na sílaba. O hiato é o espaço, é o intervalo que há entre o i e a vogal que lhe é anterior, nesse caso. Entenderam? Sa, i, da. Eu divido assim, ó. Sa, bota um tracinho, um hífen, né? I, bota um tracinho, da. Sa, i, da. Não é isso? Esse primeiro tracinho aí, esse espaço que ele está preenchendo, isso aí é que é o hiato. Hiato é esse espaço, é esse intervalo entre as duas vogais. Não é a letra sozinha na sílaba. Senão, único teria um hiato, porque a letra U está sozinha na sílaba. Então, tome cuidado, tá? Na palavra biquíni, tem acento no i? Tem. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Tenho. Não, eu não tenho uma vogal. A letra U aqui não é uma vogal. Ela forma um dígrafo com o QU, com o Q. Entenderam, pessoal? Então, notem que o U não tem som aqui. Olha o som em balaústre. Cadê o som de biquíni? O U não tem som. Por quê? Porque ele forma um dígrafo com a letra Q, certo? Ticket. Tem acento no I? Tem. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Não, eu tenho uma consoante. Então, não é a regra do hiato. Música. Tem acento no U? Tem. Imediatamente antes dele, eu tenho uma vogal? Não. Eu tenho uma consoante. Então, não é a regra do hiato. Entenderam essa dica, pessoal? Ela assim, ela ajuda muito, tá? Então, duas recomendações sobre a regra do hiato. Primeiro, acento na letra I ou na letra U em concurso público, majoritariamente é a regra do hiato. 95%, tá? Para confirmar, eu tenho uma palavra na qual a letra I é acentuada. Opa, vou tratar como regra do hiato, 95%. Pô, mas tem aquele 5%. Será que é? Será que não é? E agora? Né? Se tiver chutar, chuta como o hiato, é óbvio, né? 95%, pô, é uma probabilidade altíssima de acerto. Aí o que que eu faço? Pô, vou confirmar. Imediatamente antes desse I ou U acentuado, eu tenho uma vogal? Se tiver, é regra de hiato. Se não houver, não é regra de hiato. Beleza, pessoal? Tranquilos? E aqui, né? Eu fiz esses prints aqui, né? Sou já memória e raiz, né? Esse raiz está com acento, está certo? Brilho e beleza da raiz às pontas. Pessoal, tome muito cuidado, tá? A palavra raiz, ela fica muito bonita com acento. Fica muito bonita mesmo, mas não tem, tá? Está errado, não tem acento. Isso já caiu em concurso, tá? Por quê? Porque quando eu divido a palavra raiz, o i não está sozinho, está acompanhado da letra z. Entenderam? Então, qual é a regra do hiato? O acento do hiato, né? Nas letras I e U. Se eles estiverem sozinhos ou no máximo acompanhados de S. Aqui ele não está sozinho. Está acompanhado da letra Z, então não tem acento. Mas raízes, sim, raízes tem acento, porque contempla a regra. Tá, pessoal? Uma outra palavra que eu já vi cair em concurso, né, é a palavra juiz com acento. Não tem acento gráfico. Tá? Está errado. Tem acento tônico, mas não tem acento gráfico, tá? Porque quando eu divido, o I está acompanhado de Z. Juízes, aí sim, aí contempla a regra, tá, pessoal? Então, o acento gráfico na letra I e U, né? Geralmente é a regra do hiato. Para confirmar, dá uma olhada imediatamente antes dele para ver se tem uma vogal. E outra, eles têm de estar sozinhos ou no máximo seguidos de S. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então é isso que está escrito aqui, certo? Agora, vamos a algumas peculiaridades da regra do hiato e da reforma ortográfica, tá? Essas particularidades da reforma ortográfica, ainda bem, não têm sido cobradas em concurso, tá? Mas muito eventualmente são cobradas. Então, olha só, hiato com a letra I ou U, antecedido de ditongo decrescente, teve seu acento revogado. Como assim, Denis? Eu não entendi isso aí. Deixa eu te explicar. Olha bem, a palavra saúde manteve o acento gráfico mesmo com o advento da reforma ortográfica, tá? Quando eu divido a palavra saúde, o que que eu tenho imediatamente antes do
eu tenho uma vogal, beleza. Então aqui é a regra do hiato. Agora a palavra feiura, antes tinha acento, tá? Como é que eu divido a palavra feiura? Eu divido assim, ó. Feiura. Notem que antes do U eu tenho um ditongo decrescente. Opa, então caiu o acento, tá? Não é mais acentuado. Então feiura não tem mais acento. Então aqui tem uma lista de palavras que antes da reforma eram escritas com acento e depois da reforma caíram o acento. Bocaiúva, sauípe, feiura, cauíla, boiuna, baiuca, certo, pessoal? Então essas palavras perderam o acento justamente por causa disso, porque o hiato está antecedido de ditongo decrescente, tá? E aqui, só para, assim, ó, eu estou sendo preciosista aqui, tá? Estou pecando por excesso, tá? Essa regra, pessoal, da queda do acento gráfico no hiato, ela só contempla as paroxítonas, tá? Oxítonas, como Piauí, Teiu e Tuiuiu, continuam acentuadas. O que que isso quer dizer? Olha bem, se o hiato estiver antecedido de ditongo, perdeu o acento, mas só se for paroxítona. Se for oxítona, não. Então, Piauí, olha bem o I. Antes do I, eu tenho um ditongo, que é o AU, mas continua acentuada porque é oxítona. Essa regra só contemplou as paroxítonas. Pessoal, essa particularidade aqui, ó, eu estou pecando por excesso, não tem sido cobrado concursos, tá? Já vi, mas nas bancas lá de cima, lá do Amazonas, né? É porque para eles é muito comum ter iuiu, teiu e tuiuiu. E para nós não, é estranho isso, né? Piauí já é mais comum para todo brasileiro praticamente, né? Conhecemos né, essa palavra, mas não tem sido cobrado aqui nas bancas. Então eu estou pecando por excesso, tá? Não tem sido cobrado. Mas, Denis, e por que que Guaíba e Guaíra continuam acentuados? Novamente, estou pecando por excesso, tá? Isso aqui não tem sido cobrado. Todo esse slide aqui, muito raramente é cobrado em concurso, tá? E como eu já te orientei, estipula um grau de importância às regras. Aquelas que eu disse é muito importante, tem sido cobrado, tu bota ali número um, tá? Essa aqui mais ou menos cobrada, número 2. Essas aqui não têm sido cobradas, número 3, tá? Aí o que tu vai fazer? Tu vais te matar para aprender as regras de número um e de número 2. E aí, se sobrar tempo, aí tu vais aprender a regra de número 3. Por quê? Tá? Porque vá que caia. A tendência é que não caia, mas aí tu abre a tua prova e tá lá a questão. Entenderam, pessoal? Então, outro cuidado, pessoal. Eu falo que não tem caído. Eu não digo que não cai. Então, tome muito cuidado. Isso é significativamente relevante, tá? Porque eu não digo, isso não cai, isso não. Eu não estudei aquele slide lá do hiato, aquela particularidade, porque o professor disse que não cai. Pessoal, não, eu nunca digo isso. Se um dia eu disser, corrijam-me, tá? Eu nunca digo isso. Eu já tenho calos na mão o suficiente, calos na mão como professor, né? O suficiente para saber da responsabilidade de dizer, isso não cai, isso nunca cai. Não, não, não. Eu sempre digo, isso não tem caído, a tendência é que não caia, entenderam, pessoal? Mas há ainda uma possibilidade, mesmo que mínima, de ser cobrada uma informação. Então, essa particularidade aqui, todo esse slide aqui, a tendência é que não caia para vocês. Assim, ó, 95% de chance de não cair isso aqui para vocês, tá? Provas da Fundatec, eu não me lembro, tal. Pessoal, outra, não é só pelo fato de, eu não me lembro de ter visto, eu não vi, não é só por causa disso que não quer dizer que já não tenha caído. Entenderam, pessoal? Mas não vou tocar o horror em vocês. Eu vi muitas provas da Fundatec, da Objetiva, da La Salle, da Legale, eu vi muitas, tá? Então, o suficiente para determinar um padrão. A tendência é que isso aqui não caia para vocês, tá? A tendência é que não caia, não quer dizer que não vai cair. Então, como eu falei acima, né? Aliás, como eu falei antes, né? Domina as regras prioritárias, aquelas nucleares, tá? Aquelas de número um grau de importância, paroxítono terminado em ditongo, regra do hiato, por enquanto que nós vimos, monossílabo é a regra número 2 em grau de importância, não tem caído tanto. Isso aqui é 3 ou 4 ou 5 até, isso aqui, cara, raríssima a possibilidade disso ser cobrado em concurso. Mas é bom pecar por excesso. Beleza, pessoal? Tranquilos? Pegou mais ou menos? É meio complicadinho, né? Vamos lá, então. E como é que isso cai em concurso, Denis? Como é que a regra do hiato cai em concurso? Vamos ver aqui. Analise as assertivas a seguir. Primeira assertiva. Tanto saúde quanto açaí são acentuadas conforme a regra do hiato? E aí, pessoal? É a regra do hiato? Olha só, a tendência do aluno é dizer que não, porque uma é paroxítona e a outra é oxítona. Numa, a palavra está na letra I, na outra, a palavra está na letra U, mas as duas são acentuadas, sim, pela mesma regra. Observa em prática, né, aquela regra aquela dica dada, né, que antes do I ou do U tem uma vogal. Olha bem, saúde. Tem acento no U? Tem. Imediatamente antes tem uma vogal?
Tem. Então tem acento. Açaí, tem acento no i? Tem. Imediatamente antes, tem uma vogal? Tem. Então é regra de hiato, tá? A segunda, a palavra pastel é uma paroxítona terminada em consoante? Pastel? Fala pastel? Vai ser paroxítona só se fosse pastel. Eu falo pastel, eu colocaria o acento gráfico no E. Então ela é uma oxítona e não uma paroxítona. Assertiva errada. A palavra fortúnio está corretamente escrita e acentuada? Errada, tá? A palavra fortúnio acentuada estaria, né, certo se houvesse essa palavra em língua portuguesa. Não existe fortúnio com E, é fortúnio com I. E, Denis, o que que é isso? Fortúnio quer dizer sucesso, né? Quer dizer boa sorte. É uma palavra que não se escuta. Escuta-se com mais frequência infortúnio. Ah, ele teve um infortúnio na vida. Infortúnio é não fortúnio. Então, ele teve um infortúnio, ou seja, houve um desastre na vida dele, houve uma tragédia, né? Houve um insucesso, um fracasso, entenderam? Então, fortúnio com I, tá? Então, aqui misturou-se a acentuação gráfica com ortografia, beleza? Então, resposta correta, apenas a primeira assertiva está certa. Segunda questão da La Salle, assinale a alternativa em que o par de palavras é acentuado pela mesma regra. Olha a letra A, pessoal, ela é a resposta correta. Ó. As duas são acentuadas pela regra do hiato, gravataí e daí, certo? Então tomem cuidado, vejam o tamanho das palavras, isso não interfere em nada nas regras de acentuação gráfica, tá? A extensão das palavras. Ah, gravataí, daí não deve ser pela mesma regra. Gravataí é uma palavra grande, daí é uma palavra pequena. Então tomem cuidado com isso, tá? Não tem nada a ver. As duas são acentuadas pela regra do hiato. Próxima. Ah, pessoal, vamos voltar aqui. Ó. Eu já vi, caindo em concurso, o seguinte: a palavra gravataí é acentuada por se tratar de uma oxítona, né, constituindo hiato. Tá certo também. É uma oxítona constituindo hiato. Certo? Já vi isso aí caindo em concurso e aí o aluno se atrapalha um pouco. Mas espera aí, é a regra do hiato. Ah, está dizendo que é uma oxítona constituindo hiato? Sim, é uma oxítona constituindo hiato. Um outro exemplo, gaúcho. Por que que ela é acentuada? Pela regra de hiato. Tá, mas ela é acentuada também por ser uma paroxítona constituindo hiato. Tá certo também. Beleza? Tome cuidado aí com isso aí. Próxima. Quanto à acentuação gráfica das palavras, o vocábulo que recebe acento por ser uma paroxítona e apresentar hiato é, na letra A, nós temos uma proparoxítona. Na letra B, também uma proparoxítona. Na letra C, um monossílabo, certo? Resposta correta, a letra D, né? Saída, ok? Então, acento gráfico no hiato só pode ser no I ou no U. Ninguém é uma oxítona. Beleza? Tranquilos? Fim aí da terceira parte, vamos para a próxima parte, vamos para o próximo episódio.